O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recomendou ontem que a Polícia Federal reforce a vigilância sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro réu por suposta tentativa do golpe. Sabe aquele golpe? Aquele golpe. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica em razão do inquérito que investiga tentativa de obstrução da justiça. Depois de importunar baleias, aquelas coisas todas, agora parece que ficou um pouquinho mais sério. Gonet sugeriu ao STF que a corporação mantenha uma equipe de plantão exclusiva para acompanhar em tempo real o cumprimento das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. A Polícia Federal mencionou no parecer ao STF um ofício assinado pelo deputado federal, aquele pombinho do PT, Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, e aquele, como era? Bessias, era o levador de papéis? Bessias, na época do Dilma. Então, o Lindenberg Farias virou Bessias. No documento, ele alertou para um risco de fuga do ex-presidente. Deve trabalhar na ABIN. Segundo a recomendação, Bolsonaro poderia se deslocar até a Embaixada dos Estados Unidos, a menos de 10 minutos da sua casa em Brasília. Aí, conforme o texto, ele tentaria solicitar asilo político. Se fosse possível, eu não sei se é possível, mas se fosse possível, eu adoraria que o Trump coloque o Bolsonaro como cidadão americano, nomeasse ele como embaixador americano em Brasília, e aí mandamos todo mundo, inclusive o Lindenberg, para aquele lugar lá em cima do navio. Lembra? Como é? Caralho. Esse. Suave. Olha, primeiro vamos lá. Qual é a medida que ele adotou? Vou ser muito rápido. Ele adotou uma medida em que ele fala uma coisa que é muito óbvia, que afinal de contas demonstra qual é a perspectiva deles. Arranjar uma forma de o Bolsonaro ser preso. Por qual razão? Porque não diz respeito apenas do fato de ele estar a 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos. Ele está a quase 5, 10 minutos de quase todos os lugares que ficam ali. Significa o quê? O Bolsonaro não pode sair. Ora, essa medida por si só já demonstra o nível de abuso de autoridades que eles estão cometendo. Transformaram a nossa Polícia Federal numa Gestapo. Olha que coisa curiosa, quando você citou a ABIN, normalmente todo mundo cita a ABIN, mas não é tarefa da ABIN, seria tarefa da Polícia Federal. Por que ninguém fala que a Polícia Federal faz a investigação? Porque a Polícia Federal está perdendo credibilidade por conta dessa força-tarefa que está trabalhando como uma espécie de pretorianos do Supremo Tribunal Federal. Aí fica o detalhe. Para encerrar, de verdade, ora, o que a gente vê, afinal de contas? Tudo bem, o Bolsonaro está a 10 minutos, eles querem prender o Bolsonaro, eles já pararam para pensar no terremoto que será no país, se porventura todo mundo encher o saco e o povo for até o Jair Messias Bolsonaro e falar assim: caminhe na direção da Embaixada dos Estados Unidos. Nós vamos te proteger. Eu quero saber se vai ter um agente da Polícia Federal, da Polícia Civil ou do Exército que vai dar um tiro no povo ou no Bolsonaro. E aí? Vai ser um terremoto no país. Por que o Bolsonaro não faz isso? Porque o Bolsonaro não quer qualquer coisa de violência no país. É um dado do comportamento dele. Ele não gosta de violência. Ele pode ficar falando, brincando, fazendo as coisas que ele faz, mas é tudo brincadeira. Ele não faz. Imagine se ele fizesse isso. E aí? Vocês vão mandar atirar no povo? Devemos lembrar que o Naime está preso porque ele se recusou a aceitar atirar balas letais contra as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Escafe. Olha, o tratamento que está sendo dado ao presidente Bolsonaro, eu gostaria de começar com uma opinião jurídica. Quando você cala um réu, o processo está nulo. Essa que é a verdade. Vocês querem saber a verdade? Não se pode prosseguir com esse processo. Porque quem se defende como réu num processo criminal é o réu. O advogado é um instrumento de defesa. Então, quando você cala uma pessoa, você cala a sua defesa. Você calou a sua defesa, você viola a ampla defesa. Quando você viola um princípio de processo penal constitucional, o processo está nulo. Então, esse processo, na minha cabeça, ele está completamente nulo. Essa medida cautelar causou a nulidade do processo. E mais uma coisa, esse tipo de tratamento revela que eles tratam o presidente Bolsonaro como um criminoso de altíssima periculosidade. Porque nenhum assassino foi tratado dessa forma, nenhum traficante internacional foi tratado dessa forma. E isso por quê, Segre? É uma medida cautelar ainda.
Imagina se tivesse sido condenado em última instância, se tivesse sido julgado por 3 instâncias, que é o que ele merecia, como todos os ex-presidentes foram e depois mudaram para que ele fosse julgado pelo STF, o que é um problema que gostaria de mudar a Constituição justamente por causa disso, porque fica uma briga política entre STF e parlamento, porque o STF julga os parlamentares e aí o Congresso Nacional acaba não tendo liberdade de fazer as coisas porque determinados deputados e senadores têm processo no STF. Então, isso é um modelo que está dando errado, que a gente chama de agenda do atraso. O problema aí está pedindo o chat se eu ainda não falei execução hoje. Não falei. Não falou? Não falei. Temos o prêmio, sexta-feira, temos o prêmio execução. E ontem ia falar outro prêmio. Qual era outro prêmio que a gente ia dar? Nós falamos sobre outro prêmio. Vamos para ir para lembrar. casa do Para mandar o caralho. Era também. Porque eu tenho dificuldades idiomáticas. Eu moro há 43 anos aqui no Brasil, mas tem palavras, razão de estar certo com a ração do cachorro. Eu confundo. E não sai execução da ação de executar. Então as pessoas aqui brincam, mas não é piada não sai mesmo. Ô Segré, ontem a gente escreveu Lula no prêmio da semana pela frase preconceituosa e eu queria agora escrever o Paulo Gonet. Bora! Porque ele deve estar totalmente ocioso, sem ter o que fazer, né? Ele está obcecado pelo Bolsonaro. Com todo respeito, Paulo Gonet, você não tem o que fazer, não. Assim, a PGR tá ociosa, não tem nenhum trabalho para fazer. Ele encerrou as investigações do INSS. Não é isso, exatamente. Resolvemos todo o problema do INSS no Brasil, né? Não tem mais nenhum problema. Você ficou obcecado pensando no presidente Bolsonaro, que está sob prisão domiciliar. Então, realmente, eu gostaria de incluir o Paulo Gonet no prêmio dessa sexta-feira, o prêmio execução, como diria. Mas aí você falou certo ou falou errado? Eu falei. Ele falou como você. Como você fala. Peraí, fala certo primeiro. Execução. E a outra? Execução. É que eu sinto... Ambos estão certos É igual nesse o Rocha caso. e o Rocha para você. Não é uma questão fonética, sabe? Quando você se acostuma assim, a essa... E não é piada. Uma vez falei isso para o Piperno, lembro isso na Jovem Pan. Não gostou muito, mas foi assim por engano. Ana Paula, conclua, por favor. Olha, eu acho que o processo é nulo desde o início na SCAF. Isso aí a gente já está cansado de falar por vários motivos. Minha preocupação hoje é o seguinte... O Lindenberg é um chato que toda hora inventa moda, porque 10 minutos da embaixada não significa que o presidente vai tentar fugir. Se ele quiser sair do país, já teria saído ou nem teria voltado para cá. Me preocupa o que eles estão fazendo, que é calar o presidente Jair Bolsonaro. Ele agora está proibido de conversar com o filho, acho que está proibido de conversar com o Silas. Ele está calado. E aí, a direita fica nessa situação quando o pastor fala assim, nós temos que eleger os senadores em 2026. Mas quem vai ser a voz que vai definir esses candidatos se eles calaram o presidente Jair Bolsonaro? Então, eu já tive notícias de que várias pessoas do Centrão visitaram o presidente Jair Bolsonaro e saem da casa dele falando que ele disse isso, aquilo e aquilo outro. E como que nós vamos ter certeza do que realmente o presidente Jair Bolsonaro está falando? Então, essa é a nossa preocupação, que realmente eles fizeram isso para calar o presidente Jair Bolsonaro, está funcionando e a direita tem que entender como que nós vamos sair dessa sinuca de bico.